Oração da noite, sábado, dia 4 de abril de 2026. Glória a Deus. Antes de começarmos, feche os olhos por um instante. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus tem uma mensagem urgente, um discernimento invisível, que Ele precisa sussurrar diretamente ao seu espírito agora. Antes de orarmos juntos, eu quero te levar a um lugar onde o amor não foi apenas falado, mas provado. Um lugar onde o céu tocou a terra de forma dolorosa, mas redentora. O Calvário não foi apenas um evento histórico, foi o maior encontro entre a justiça de Deus e o amor por você. Ao longo da história, muitas histórias de amor foram contadas, algumas lindas, outras trágicas, mas nenhuma sequer se aproxima do que aconteceu naquela cruz, porque ali, Jesus não morreu por alguém perfeito. Ele morreu por pessoas quebradas, por pessoas cansadas, por pessoas como você. A Bíblia diz em João 15:13 que não há amor maior do que dar a vida por seus amigos. Mas pense comigo, Jesus não morreu apenas por amigos. Ele morreu por aqueles que ainda nem o reconheciam. Ele morreu por aqueles que estavam perdidos. Ele morreu por você, mesmo antes de você saber o nome dele. Esse mesmo Jesus que curava enfermos com um toque, que devolvia visão aos cegos, que fazia paralíticos se levantarem, que libertava oprimidos, que acalmava tempestades com uma palavra. Esse Jesus, cheio de autoridade, escolheu ficar em silêncio diante da injustiça. Ele poderia ter impedido tudo. Ele mesmo disse que poderia chamar milhares de anjos, uma força impossível de conter. Mas ele não chamou, ele não fugiu, ele não resistiu, porque não eram os pregos que o seguravam ali, era o amor por você. Pense nisso. Ele sabia cada erro seu, cada falha, cada momento em que você duvidou, desistiu, se afastou, e ainda assim, ele escolheu a cruz. Na antiga aliança, o pecado exigia sacrifício, sangue precisava ser derramado, animais eram oferecidos, repetidamente, porque aquilo não era suficiente para remover o pecado de forma definitiva. Era apenas uma sombra, um anúncio, um sinal de que algo maior estava por vir. E então veio Jesus, o Cordeiro perfeito, sem falha, sem pecado. Ele não precisava morrer por si mesmo, mas escolheu morrer por nós, porque ninguém consegue se salvar sozinho. A Bíblia diz que todos pecaram, todos ficaram aquém da glória de Deus. Isso inclui você, isso inclui a mim. E talvez seja isso que tem pesado no seu coração hoje. Talvez você esteja aqui carregando culpa. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte. Talvez você sinta que falhou demais. Mas escuta isso com atenção. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Não importa o quão longe você tenha ido, o amor dele foi mais longe ainda. Se isso está tocando você agora, escreva nos comentários. Eu recebo esse amor. Agora, existe algo acontecendo no mundo espiritual enquanto você escuta isso. Há uma luta silenciosa pela sua mente, pela sua fé, pela sua esperança. Porque quando você começa a entender o valor da cruz, tudo muda. E é por isso que o inimigo tenta te distrair, te cansar, te fazer desistir. Mas hoje, algo está sendo quebrado. Hoje, você não está apenas ouvindo, você está sendo alcançado. E talvez você nem perceba, mas Deus está te trazendo de volta. Se você sente isso, declare agora: eu não vou desistir. Agora, feche os olhos por um instante e ore comigo, não apenas com palavras, mas com verdade. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem esconderijos, apenas como eu estou. O Senhor conhece cada parte de mim, até aquelas que eu tento esconder dos outros, até aquelas que eu mesmo tenho dificuldade de aceitar. E mesmo assim, o Senhor me ama. Pai, eu reconheço que falhei, reconheço que muitas vezes me afastei, que duvidei, que deixei o medo falar mais alto do que a fé. Perdoa-me, Senhor. Perdoa cada pensamento que não veio de Ti, cada escolha que me afastou do Teu caminho, cada momento em que eu ignorei a Tua voz. Eu não quero viver distante de Ti. Eu não quero carregar esse peso sozinho. Eu entrego agora tudo aquilo que tem me oprimido, toda a ansiedade, todo o medo, toda a culpa,
toda dor. Coloca teu sangue sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Lava-me completamente, Senhor. Renova dentro de mim um espírito firme. Tira de mim esse cansaço espiritual, essa sensação de estar perdido, essa confusão, e me dá clareza, me dá paz, me dá direção. Pai, entra nos lugares mais profundos da minha alma. Aqueles lugares onde ninguém chega, onde ninguém vê, onde muitas vezes nem eu entendo. Toca ali, cura ali, restaura ali. Eu preciso de Ti, Senhor. Mais do que respostas, eu preciso da Tua presença. Mais do que soluções, eu preciso sentir que o Senhor está comigo. E mesmo quando eu não sentir, me ajuda a confiar. Fortalece minha fé, me ensina a permanecer, mesmo quando tudo parecer difícil. Senhor, eu coloco diante de Ti também as minhas batalhas, aquelas que ninguém sabe, aquelas que eu luto em silêncio. Luta por mim, vai na minha frente. Derruba aquilo que eu não consigo derrubar. Fecha portas que precisam ser fechadas e abre aquelas que vêm de Ti. Protege minha mente contra pensamentos negativos. Protege meu coração contra enganos. Protege minha vida contra todo o mal. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu não estou sozinho. Pai, me ensina a ouvir a Tua voz, em meio ao barulho, em meio às dúvidas, em meio às distrações. Me ensina a reconhecer quando é o Senhor falando comigo. Eu quero andar contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero depender de Ti. Mesmo quando eu não entender, mesmo quando eu não ver, eu escolho confiar. E nesta noite, eu tomo uma decisão. Eu não vou desistir. Não da minha fé. Não do meu propósito. Não do que o Senhor começou em mim. Porque eu sei que o Senhor não desistiu de mim. E isso é o suficiente. Fica comigo, Senhor. Habita em mim. Transforma-me e faz da minha vida um reflexo do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva agora: Deus está comigo. Existe algo que você precisa entender agora. Nem toda batalha que você enfrenta é visível. Algumas são travadas dentro da sua mente, outras no silêncio da sua alma. Mas o que você talvez não percebeu até hoje é que muitas vezes aquilo que você chama de fraqueza foi exatamente o lugar onde Deus mais te sustentou. Você não caiu porque Ele te segurou. Você não desistiu porque Ele te sustentou. Você não se perdeu completamente porque mesmo no escuro, Ele estava ali. E aqui está a revelação que pode mudar tudo. Aquilo que você achava que estava te destruindo estava, na verdade, te preparando sua fé, preparando sua maturidade, preparando sua dependência de Deus, porque existe um nível de intimidade com Deus que só nasce no silêncio da dor, e você não passou por tudo isso em vão. Se você acredita nisso, declare: Deus está trabalhando em mim. Talvez hoje você ainda não veja o resultado, talvez tudo ainda pareça confuso, mas há algo sendo alinhado, algo sendo ajustado, algo sendo restaurado, mesmo que você ainda não consiga perceber. E quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e entender que Deus nunca se atrasou. Ele estava te moldando e agora você está mais forte do que antes, mais sensível à voz dele, mais preparado para o que está por vir. Então não pare agora, não volte atrás, não deixe que um momento de dúvida apague tudo que Deus já fez na sua vida. Continue, mesmo devagar, mesmo com medo, mas continue. E antes de sair, eu quero te pedir algo. Se essa oração tocou você, compartilhe com alguém que precisa disso hoje, porque talvez essa mensagem não seja só para você. Talvez você seja o instrumento para alcançar outra pessoa. E escreva nos comentários: Deus luta contigo. Declare vitória sobre sua prova, porque quando você declara, você fortalece sua fé. E quando você fortalece sua fé, você muda o seu destino. Fica com essa verdade no seu coração. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Agora, respira fundo e descansa nisso.